Mais uma super dica aqui do canal Química Online para você que quer gabaritar as questões de química no Enem. Existem fatores, pessoal, que podem alterar o equilíbrio químico de uma reação. Que fatores são esses? O químico Le Chatelier formulou uma lei que diz que um sistema em equilíbrio, a partir do momento que esse equilíbrio é rompido, ele tende a estar em um novo estado de equilíbrio, a adquirir uma nova constante de equilíbrio. Então, um sistema que entra em equilíbrio, ele tem a capacidade de voltar a se reequilibrar. Esse sistema, ele pode sofrer o rompimento do seu equilíbrio a partir de 3 fatores principais que eu vou mostrar para você agora: concentração, temperatura e pressão. Veja bem, o químico Le Chatelier, lá na antiguidade, ele já conseguia prever o comportamento dessas reações reversíveis a partir da mudança de qualquer um desses 3 fatores. Professor, os 3 fatores eles podem mudar ao mesmo tempo? Sim, eu posso mudar os 3 fatores ao mesmo tempo, mas as consequências da mudança de cada fator são independentes. Como assim? Se eu mudar a temperatura, se eu mudar a concentração, eu vou ter um efeito sobre o sistema químico. Se eu mudar a temperatura, eu vou ter um outro efeito sobre o sistema químico. E se eu mudar a pressão, eu vou ter um outro efeito sobre o sistema químico. Então é interessante você saber que os 3 fatores, eles vão alterar diretamente o equilíbrio de uma reação química, mas eles vão alterar de formas diferentes. Professor, me explique, por favor. Vou explicar agora, meu jovem. A concentração, se eu mudar a concentração de qualquer componente de uma reação química, e eu trouxe como exemplo aqui a síntese da amônia, certo? Se eu mudar qualquer concentração de qualquer componente dessa reação química, o equilíbrio se deslocará no sentido inverso. Como assim, professor? Exemplo, se eu aumentar a concentração de N2, de gás nitrogênio, haverá um maior consumo de reagente e o equilíbrio, em consequência disso, se deslocará para os produtos. Simples, né? Por que é tão simples? Porque a gente lembra da lei da conservação das massas. Ora, se eu tenho mais reagentes, consequentemente a minha reação vai acontecer com maior êxito, em maior rapidez. Então eu vou ter a produção mais rápida de novos produtos. Então olha só, toda vez que eu aumentar a concentração em qualquer um dos lados da minha reação, o equilíbrio vai se deslocar no sentido contrário. Se eu aumentar nos reagentes, ele se deslocará para os produtos. Se eu aumentar nos produtos, ele se deslocará para os reagentes. Aí você me pergunta, professor, e se eu diminuir a concentração? Ele vai se deslocar no sentido da sua diminuição. Exemplo, se você diminuir a concentração de N2, o equilíbrio vai se deslocar no sentido dos reagentes para reequilibrar essa concentração. Se você diminuir a concentração de amônia, nesse caso, você vai ter um equilíbrio se deslocando em função da amônia. Beleza? Essa é uma dica importante. Então, concentração já foi. Professor, temperatura. A temperatura, você precisa lembrar 2 nomezinhos importantes. O que é endotérmico e o que é exotérmico. Em síntese, rapidez. Endotérmico absorve calor. Exotérmico libera calor. Muito bem. Se você tiver uma reação endotérmica, supondo que a formação de amônia seja uma formação endotérmica, necessite de absorção de calor, que na realidade é o que acontece. Se eu aumentar a temperatura do sistema, eu vou aumentar a temperatura, então eu vou condicionar ao aumento na absorção de calor. Então eu vou produzir mais amônia. Ou seja, se num sistema endotérmico você aumentar a temperatura, o equilíbrio vai se deslocar no sentido desse sistema. Como a produção de amônia é uma produção endotérmica, aumentei a temperatura, o equilíbrio se desloca para a amônia. Professor, e se eu diminuir a temperatura? A reação vai se comportar no sentido exotérmico. Ora, se nesse sentido ela é endotérmico, no sentido contrário ela é o quê? Exotérmico. Então, se eu aumentar a temperatura, o equilíbrio se desloca em função da amônia. Se eu diminuir a temperatura, o equilíbrio se desloca em função do gás nitrogênio e do gás hidrogênio. Beleza? Então, temperatura também já foi. E pressão? Pressão, como vocês sabem, são variáveis de um gás. É uma variável de um gás. Então, se eu aumentar a pressão em um sistema, o equilíbrio vai se deslocar no sentido que tem menor número de mols. Então, olha só, nos reagentes eu tenho 4 mols, eu tenho 3 mols de hidrogênio e 1 mol de N2. Enquanto nos produtos eu tenho 2 mols de amônia. Então, se eu aumentar a pressão desse sistema, o equilíbrio vai se deslocar em sentido da amônia, porque o número de mols da amônia é menor. Então, eu tenho menos massa, menos mols nos produtos do que nos reagentes. Então, se eu aumentar a pressão, o equilíbrio se desloca em função da amônia. Se eu diminuir a pressão, o equilíbrio se desloca em função dos reagentes. Então, pressão também
já foi. Essa foi mais uma dica do canal Química Online. Curte, compartilha, divulga com seus amigos. E é isso, valeu!